Obrigado. A aula vai ser gravada, certo? Para ser colocada no YouTube. Então, quem perder, viu, Jada é meu assistente. Agora está sendo gravada, viu? Para ser colocada no YouTube, certo? Eu estou espelhando já, viu? É a repressão, o controle estatal, é o quê, hein? Vargas, de 1934 a 1937, página 105. 105? Página 105, continua, para a gente continuar. Essa aqui, olha aí, para eu ver. Aí, disse, tá, fugiu aqui a imagem. Fugiu só um pouquinho. Vai, pronto, chegou. Essa Vargas, de 1934 a 1937. É essa ou não? É essa sim. Mas essa página aqui é as páginas 105, 150? 105. 105. Oi. Tem como dar um zoom, não? Só mais um pouquinho? Mais um pouquinho, certo. Só mais um pouquinho. 105, Aê, essa obrigado. página. Certo, então vamos, né? Mesmo sob o regime constitucional. Vou desligar aqui o microfone, qualquer coisa pede. Vê se assim, passa a página. Certo. Mesmo sob o regime constitucional, o governo de Getúlio Vargas não abandonou suas características centralizadoras, simpatizantes do totalitarismo que crescia na Europa. O presidente e alguns de seus ministros aproximaram-se dos regimes fascistas de Mussolini na Itália e de Hitler na Alemanha. Na sociedade brasileira, doutrinas de esquerda e de direita conseguiram amplos apoios das populações urbanas. Em outubro de 1932, o ex-deputado do PRP, Plínio Salgado, fundou a Ação Integralista Brasileira, organização de inspiração fascista, apoiada por grandes proprietários, empresários, membros da classe média, parte de operário e oficiais das Forças Armadas. Seus integrantes pregavam a criação de um Estado integral, isto é, uma ditadura nacionalista de partido único, e a luta contra o comunismo. Como o lema Deus, Pátria e Família, o discurso integralista atraiu milhares de pessoas. Os integralistas tinham uma organização paramilitar, inspirada nos partidos totalitários europeus. Vestiam uniformes com camisa verde, daí o apelido Galinhas Verdes. Possuíam como símbolos esse símbolozinho que tem aqui, parece um M ao contrário, né? Que é o sigma, é o sigma, 18ª letra do alfabeto grego. E faziam saudações a Nauê, acompanhada pelo mesmo gesto de braços estendidos, utilizando por extremistas de direitas nazis fascistas na Europa. Então, essa página aqui, Marconildo, pode passar mais adiante para a gente ver essas gravuras que tem aí, para a gente ver esse... Aqui tem um símbolo já, ó, tá vendo? O sigma, tá vendo? Marconildo, passa a página, por favor. A imagem, Gil? A imagem, subir mais para... Isso, olha aí. Ó, tá vendo? Então, 2 anos depois, então eles estão tudo, como eles disseram, né? Que eles faziam a reverência, a Nauê, o braço direito estendido, né? Tem alguns... Então, ele diz, 2 anos depois, comunistas, socialistas e liberais, democráticos, se uniram na Aliança Nacional Libertadora, formada por membros da classe média, do operário e das Forças Armadas, a maioria de baixo patente. A organização pregava a reforma agrária, estabelecimento de um governo popular democrático. Aí pode passar mais adiante a página, Marconito, por favor, vice? Subir mais a página, viu? Isso. Aí
da classe operária, 2 anos depois, formada pelos membros dos operários da Força Armada, a maioria a organização pregava a reforma agrária, o estabelecimento de um governo popular, democrático, a nacionalização de empresas estrangeiras e o cancelamento da dívida externa. A ANL, que é a Aliança Nacional Libertadora, também atraiu milhares de adeptos em todo o país. Porém, suas críticas ao governo federal e a defesa de um governo popular com características comunistas levaram Vargas a declarar ilegal com base na Lei de Segurança. Então, está sublinhado aqui a Lei de Segurança e aqui está dizendo que é Lei de Segurança. Conjunto de normas que determina atitude e práticas consideradas crime contra a segurança nacional e suas respectivas penas. No Brasil, foi posta em prática em 1821 e modificada por Vargas em 1933 e em 1938. Pronto, aí isso aí, ele está falando sobre a ação integralista brasileira, não é isso? Então, vamos passar adiante. Próxima página, Marconildo, 106, página 106. Página 106. Em novembro de 1935, os comunistas liderados por Luiz Carlos Prestes, que também era líder da ANL, tentaram promover uma revolução denominada posteriormente Intentona Comunista. Foi iniciada uma revolta militar com o objetivo de derrubar Getúlio Vargas, instaurar o comunismo no Brasil. Em Pernambuco, a rebelião foi rapidamente sufocada no Rio Grande do Norte. Os manifestantes chegaram a instalar um governo revolucionário que ficou no poder por 3 dias. No Rio de Janeiro, os combates foram mais intensos. Mesmo assim, a revolta foi rapidamente derrotada pelo governo federal, que decretou estado de sítio no país. Muitos líderes foram perseguidos, presos e torturados. Conflitos no campo. No meio rural, onde moravam quase 70% da população brasileira, em meio à miséria, à forte religiosidade e submetidos às oligarquias dos coronéis, a Revolução de 1930 não trouxe mudanças profundas. Nesse contexto, surgiu no Crato, cidade do sertão do Ceará, a comunidade Caldeirão de Santa Cruz do Deserto. Ali, o beato Zé Lourenço, seguidor do padre Cícero Romão Batista, o Padim Cício, instaurou uma comunidade religiosa que passou a atrair levas de imigrantes no final dos anos 1920. Durante os anos 1930, o Caldeirão foi alvo de inúmeras acusações. Ser uma nova Canudos, que é aquela guerra de Canudos. Foi formado um arraial de fanáticos e comunistas. Acumular armas e munição e ser uma ameaça ao Estado. Por isso, acabou enfrentando a oposição das elites. Pode passar mais a página adiante, por favor. Vê se Marconildo subir mais a página adiante. Passar a página mais adiante. Vê se Marconildo. Marconildo? Deixa pra lá. Pronto, não é isso? Onde nós ficamos? Durante os anos 1930, o Caldeirão foi alvo de inúmeras acusações. Ser uma nova Canudos, formar o arraial de fanáticos e comunistas acumulando armas e munições a ser uma ameaça no Estado. Por isso, acabou enfrentando a oposição das elites
regionais de clérigos católicos, da imprensa cearense e das autoridades federais. Em 1936, a comunidade foi atacada por uma expedição das Forças Armadas, que deixou centenas de mortos. José Lourenço escapou e se refugiou com algumas famílias na Serra do Araripe. Eles foram perseguidos até 1937 e dispersados por um ataque de metralhadoras, bombas e 3 aviões. José Lourenço escapou novamente, falecendo na cidade de Exu, Pernambuco, em 1946. Na mesma época, os últimos bandos de cangaceiros foram encurralados, ou abandonaram a luta. Lampião, o mais famoso deles, foi morto pela polícia alagoana em 1938. Então, isso aí a gente está vendo os conflitos no campo, né? Como também tinha na cidade, mas também no campo. Então, vamos para a página adiante. Marconildo, por favor, vice a página 147. Aí faz ditadura de Vargas, o Estado Novo. Em 1937, o mandato do presidente Vargas chegava ao fim. Para sucedê-lo, 3 candidatos se apresentaram para disputar as eleições. Armando de Sales Oliveira, ex-governador de São Paulo, defendido pela elite paulista. O escritor paraibano José Américo de Almeida, aparentemente apoiado pelo presidente, e o líder integralista Plínio Salgado. Vargas, contudo, não estava disposto a deixar a presidência. Assim, arquitetou um golpe de Estado com o auxílio dos generais Eurico Gaspar Dutra e Goiás Monteiro. Em outubro de 1937, foi divulgado na imprensa um documento segundo o qual os comunistas planejavam tomar o poder, assassinar as principais lideranças políticas do país e incendiar as igrejas. O Plano Cohen, como ficou conhecido, era, na verdade, uma farsa criada por alguns militares integralistas e membros do governo. A suposta ameaça comunista foi usada para justificar a prisão de opositores e censura à imprensa. Em novembro de 1937, Vargas determinou o fechamento do Congresso Nacional e dos legislativos estaduais e municipais. Suspendeu a Marconildo, sobe a página, por favor. Aí você dá isso. A realização das eleições presidenciais, extinguiu os partidos políticos e revogou a Constituição de 1934. Inaugurava-se, assim, o período ditatorial do seu governo, chamado de Estado Novo. Vamos para a próxima página, depois eu vou dar uma lidinha básica, e aí a gente vai fazer exercício quando terminar, viu? Tá bem pertinho. Logo após o golpe do ministro da Justiça, Francisco Campos, apresentou ao país uma nova Constituição, que concentrava o poder político completamente nas mãos do presidente da República. A carta foi outorgada por Vargas, mas nunca entrou plenamente em vigor, pois precisava ser confirmada por um plebiscito, que não ocorreu. Enquanto isso, o presidente governou por meio de decreto e leis. Aqui, decreto e leis que está grifado, você vai ver, lei imposta pelo presidente da República, em vez de votada pelo Poder Legislativo, na era Vargas.
a propaganda como instrumento de poder. Desde o governo provisório, Getúlio Vargas se preocupava com a propaganda oficial do governo, tendo criado um órgão específico para isso. Em 1939, já no período ditatorial, esse órgão passou a ser dominado Departamento de Imprensa e de Propaganda. Era responsável por divulgar uma imagem positiva do Estado Novo, garantindo o apoio da opinião pública, além de censuras os meios de comunicação, rádio, jornais, livros, cinema, que fizessem oposição ao governo. Em 1968, o governo lançou o programa Hora do Brasil, transmitido pelo Rádio Nacional, emissora de propriedade do Estado brasileiro. Durante uma hora, eram divulgadas notícias positivas sobre o governo, intercaladas com música brasileira. O programa existe até hoje em outros moldes, renomeando com a Voz do Brasil. As décadas de 1930 a 1950 ficaram conhecidas como a Era do Rádio no Brasil. Segundo o censo de 1950, quase 92% dos domicílios com luz elétrica possuíam rádios. Por meio deles, acompanhavam programas de auditórios, músicas e humorísticos, além de radionovelas, notícias e partidas de futebol. Nos anos de 1950, o Rádio Nacional podia ser ouvido em todo o país. A partir dos anos de 1960, as emissoras dos rádios passaram a disputar com a televisão a atenção do público, perdendo audiência em alguns momentos do dia. Até hoje, porém, as transmissões radiofônicas continuam sendo um importante meio de comunicação, além de fazer propaganda. E aí você vai ter que passar mais a página, porque aqui tem uma taginha preta. Aí, isso. Aí você pode passar mais um pouquinho, porque além de fazer propaganda na imprensa e no cinema, o governo organizava diversas manifestações públicas em dias comemorativos, como o 1º de maio, data que homenageia os trabalhadores. Nessa cerimônia era proibida a utilização de bandeiras, hinos e outros símbolos estaduais. Somente os emblemas nacionais eram permitidos, a fim de reforçar a unidade do país e evitar manifestações federalistas. Novos símbolos foram usados para reforçar a identidade do povo brasileiro, que passou a ser mostrada com a mistura de raças. O samba carioca passou a ser exaltado como o mais brasileiro dos ritmos, e a capoeira foi instituída como esporte nacional. Foram criadas datas cívicas, como o Dia da Raça, que é 4 de setembro, e foi difundido o culto à Nossa Senhora da Conceição, Aparecida, Santa, Mestiça e Padroeira do Brasil. Então, vamos ver a página 109. Página 109. Vice Marconildo. O controle estatal da economia. Durante o Estado Novo, o governo manteve a política de valorização do café, com a queima dos excedentes e a fixação de taxas de exportação. Em outros setores agrícolas, o incentivo governamental possibilitou o aumento da produção e a diversificação dos cultivos. A industrialização também foi estimulada.
o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, dificultou as importações de produtos industrializados, exigindo sua produção no Brasil. O governo estimulou a implantação de novas fábricas e a ampliação das já existentes. Também criou grandes empresas estatais de indústria e de bases, indispensáveis ao desenvolvimento dos demais setores industriais. Surgiu assim a Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, Rio de Janeiro, e a Companhia Vale do Rio Doce, em Itabira, Minas Gerais, para a extração e o procedimento de minérios. Em 1938, o governo criou o Conselho Nacional do Petróleo, a fim de controlar a exploração e o fornecimento desse produto e seus derivados. O primeiro poço petrolífero foi perfurado na Bahia. Aí, na Bahia, eu tenho que tirar aqui, subir mais um pouquinho essa página, porque não dá para ver, mas na Bahia, em 1939, já vi no livro. Pronto, em 1939. Aí você, pronto, aí você vai deixar. Não, a repressão. Vai ser aí, a repressão. Pronto, aqui tem um posto, aqui você está vendo na foto, viu? Era uma foto que tinha. A repressão. Vargas ampliou a repressão contra os opositores do regime, valendo-se da política comandado por Filinto Müller, admirador do nazismo e próximo dos integralistas. Intelectuais e artistas contrários ao regime foram perseguidos, como o historiador Caio Prado, o pintor de Cavalcante e os escritores Graciliano Ramos, Jorge Amado e Érico Veríssimo, trabalhadores, líderes sindicais e militares da organização da esquerda foram presos e torturados. Em dezembro de 1937, o ditador decretou o fechamento de todos os partidos do país, até mesmo da AIB, que é a organização, né, que era a Aliança. Então, os integrados, eu vou dizer isso para vocês daqui a pouco, os integrados romperam da AIB. Os integralistas romperam com Vargas e tentaram um golpe de Estado em 1938. Atacando o Palácio do Catete. Com a chegada de reforços militares, os golpistas acabaram presos. Era a derrota do PITS, golpe integralista. Golpe integralista. Aqui tem dizendo o escritor Graciliano Ramos, isso aqui é um dos intelectuais perseguidos pela polícia política, comandado por Filinto Müller, em fotografia da década de 1940, o período em que esteve preso, é tema de seu livro, Memórias do Cárcere, publicado postumamente em 1953 e considerado um clássico do líder atura brasileira. Pronto, vamos adiante a outra página. Terminar essa página aqui para a gente fazer um resumo e fazer uns exercícios, viu? Os direitos trabalhistas. Dentre as leis trabalhistas criadas por Vargas, destacam-se a implementação... 8 minutos, viu? Certo, e a consolidação das leis do trabalho, certo? Que unificou todas as legislações trabalhistas existentes no Brasil, entre outros direitos. A CLT estabeleceu descanso semanal remunerado, férias, 13º salário, carteira de trabalho, licença maternidade e aposentadoria. Com várias alterações, ela regulamentava até hoje as relações entre patrões e empregados no país. Então, isso aí é uma foto que a gente está vendo
Aí você pode passar adiante, por favor, Marconito, para a gente terminar a leitura. Isso aí é a foto, né? Trabalhadores levaram bandeira nacional e o retrato de Vargas em desfile, no 1º de maio de 1942, no Rio de Janeiro. Isso aqui foi a foto que a gente estava vendo, né? Em vez de relembrar as lutas trabalhistas, essa comemoração valorizava elementos cívicos que aproximavam os trabalhadores e o governo. A CLT agradou a grande parte dos trabalhadores, mas desestimulou sua organização para reivindicar melhores salários ou questionar as relações de trabalho. A submissão dos sindicatos do Ministério do Trabalho também enfraqueceu a luta dos trabalhadores devido ao regime de controle exercido pelo governo. As lideranças escolhidas para o comando dos sindicatos eram pessoas fiéis ao regime, apelidados de pelegos, nome dado à pele do carneiro, com sua lã, usado sobre adornos do cavalo para diminuir atrito. Assim, os pelegos eram responsáveis por amortecer as pressões dos trabalhadores sobre governo e patrão. Aí aqui tem essa curiosidade, que você sabia, vários direitos trabalhistas regulamentados pelo Estado Novo haviam sido reivindicados com muitas lutas pelos trabalhadores. Vargas, porém, procurou apresentá-los com um presente do chefe de Estado aos trabalhadores. Alguns exemplos. As caixas de socorro, criadas pela Associação de Auxílios Mútuos para atender trabalhadores em dificuldades, foram transformadas por Vargas em uma instituição governamental. Os institutos Aí, se você quiser que eu termine, quiser passar mais adiante a página, subir mais a página adiante, aí aqui tem, né? As caixas, isso, aí, pronto, as caixas, terminar só aí, pra gente, as caixas de socorro, terminar pra gente voltar e fazer o exercício daqui a pouco, né? Foram transformadas por Vargas em uma instituição governamental. Os institutos de previdência... E vai cair a ligação, não, ainda faltam 4 minutos, dá tempo, viu? Tá, feito já conhecido por muitos patrões, que foi transformado em leis pelo governo de Vargas. Então, nós estamos vendo... E qual era o objetivo? Beleza. Aí, qual era o objetivo? 4 a 1947, não é isso? Ações integralistas brasileiras. As insatisfações, marcar transgressões. Todas autoritárias com proposta, foi o que a gente viu, né? Garantir as condições para os apoios populares. Depois nós vimos também movimento político brasileiro, nacional, se você for olhar, geralmente tem conservador, tradicionalistas, católicos. Depois nós vimos a organização atuou também em circular religiosas, reunindo apoio de diferentes estados da sociedade brasileira, infantilizando a importância de combate. Observar que aquele nome era justamente... Depois nós vimos também... justamente uma pessoa, aí se divulga mais, certo? Aí na próxima Deus, aula... pátria e família, né? Que é uma palavra de ordem, que eles regiam a vida de alguém. Terminou, já pode sair, viu? Aí vai ter a aula de vocês, de história daqui a pouco. Aí, já pode sair. 9h40 é a aula de vocês, viu? Tchau, gente. Quem sabe, fica... Daqui a pouco volta, não é isso? Não, gente, ele tá com outra aula. Está na outra aula? Então, sim, então pronto. Aquele lema, Deus, pátria e família, era ordem, é uma palavra de ordem, né? Que ele dizia para o pessoal reagir. Era um tipo de motivação. Lei de Segurança Nacional, nós vimos, né? A gente viu. E depois, Arraial de Canudos. Então, quando ele falou em Arraial de Canudos, que era uma pequena aldeia que surgiu durante esse século. Não era aquela guerra de Canudos. Quando ele falou em Arraial de Canudos, era uma aldeia que estava lá, que surgiu, né? E essa aldeia, como nós vimos, ela arrastou muita gente, né?
Graças às religiões, né? Fazia aquelas religiões. Então, foi na página... Peraí, viu? Aí a gente viu... Ô, Gil. Oi, a ditadura Vargas. Oi, o Estado Novo. Não, pode continuar. Sim, diga. A ditadura Vargas, no Estado Novo, é um dos regimes não democráticos, né? Governo regido por uma pessoa ou entidade política onde não há participação popular ou em que essa participação ocorre de maneira muito estreita. Aí, e esse Estado Novo foi o período em que Getúlio Vargas governou o Brasil, e ele como ditador, né? Aí nós também vimos aquele plano Cohen, não foi? Conspiração elaborada por militares brasileiros com a intenção de simular uma revolução. Também foi um fraude de manter Vargas no governo. Isso aconteceu no dia 30 de setembro de 1937. E o chefe de Estado-Maior do Exército Brasileiro, o general Góes, que a gente viu, Góes Monteiro, não é isso? Está lembrado da leitura. E a descoberta de um objetivo era a derrubada do presidente Getúlio Vargas. Então, também o Plano Cohen foi um golpe de Estado, viu? Que é uma derrubada de poder. Deixa eu ver, isso foi na página 107. Na página 108, a propaganda como instrumento de poder. Propaganda nacional passou a ser controlada pelo Departamento de Imprensa e Propaganda. Aí, o partido político foram extintos e impôs-se a censura.